Opa, e aí galerinha, beleza? Bom, gente, então o assunto é ácidos nucleicos, né? Essa foto aqui legal, é uma foto colorida artificialmente, porque ela foi tirada originalmente em preto e branco, né? Com a imagem de Watson e Crick, né? Aqui essa estrutura, olha que legal, que eles fizeram aí para representar a molécula do DNA, né? Muito interessante. Foram os caras que descobriram que o DNA tem essa estrutura de dupla hélice, né, que nós vimos. Aqui é uma imagem já, né, mas com computação gráfica legal, mostrando a dupla hélice aqui, né, as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. Vamos ver o seguinte. Então, o material genético, gente, nós sabemos o seguinte, ó. Nós sabemos que o material genético, ele está, se a gente pensar numa célula nossa, que é uma célula eucarionte, nas nossas células, ele está lá no núcleo das células, né? Então, por exemplo, nosso organismo, gente, o organismo humano, aqui eu estou simbolizando uma célula humana, é um organismo que tem células eucariontes, trilhões de células, gente. E cada célula dessa vai ter ali o material genético, o DNA no núcleo, certo? Então, olha só, você já com certeza já ouviu falar que nós somos indivíduos N igual a 46, né? N igual a 46, não, 2N igual a 46, porque nós temos dois lotes de cromossomos, né? Um lote que nós recebemos do nosso pai, do meu pai no caso, né? E um lote que eu recebi da minha mãe. Todo mundo é assim, né? E 23 do pai e 23 da mãe, totalizando 46. Na verdade, são 46 moléculas de DNA, então, que nós temos aqui no núcleo, né? 46 filamentos de cromatina. Cada filamento de cromatina é uma molécula de DNA, tá? DNA fita dupla, beleza? Então, lembre-se que o DNA tem essa característica de ser fita dupla, ok? Então, 46 moléculas de DNA fita dupla lá no núcleo da célula. Na nossa célula, esse material genético está condensado, né? Então ele fica na forma de cromatina, parcialmente condensado, né? A gente pode falar que ele está descondensado em comparação com o cromossomo, que é quando ele se condensa para valer, né? Então é mais ou menos assim, né? Você vai ter ali, tem a imagem aqui, ó. É assim, ó, tem aqui o DNA, ó lá, o filamento da cromatina. Aqui eu tenho os nucleossomos, né? Que é DNA ligado às histonas, beleza? Tudo isso está lá no núcleo da célula. Ó. Um filamento de cromatina tem DNA e tem histonas, né, que são proteínas. E quando a gente fala de gene, galerinha, gene é um segmento de DNA. Ó, tá vendo? Ele está pegando esse segmento aqui, é um gene. Esse segmento de DNA, esse gene, ele tem a capacidade de gerar uma molécula de RNA para depois, quem sabe, né, dependendo do gene, fazer também uma proteína ou peptídeo, tá? Nós vamos ver isso mais pra frente. Essa imagem aqui está mostrando um pouco mais de perto, né? O núcleo, lá os filamentos de cromatina, né? Que são moléculas de DNA fita dupla, né? Aqui um pouco mais de perto, até chegar aqui na dupla hélice, né? Com 2 nanômetros aqui, ó, dimensão, né? Bem pequenininho. Aqui, ó, mostrando de novo, DNA, fita dupla, que nós vamos ver como é isso. Cromatina, que tá, ó, esse azulzinho aqui seria uma molécula de DNA fita dupla, tá vendo? E essas bolinhas seriam as histonas aí, né? Onde essas moléculas de DNA estão ligadas, né? Na imagem 3 a gente está vendo de novo a mesma coisa. Isso aqui seria toda a cromatina, né? DNA, histona. Aqui a região central, que seria lá o centrômero, beleza? Centrômero. Na imagem 4 já mostra esse DNA duplicado, né? Você lembra quando você estuda ciclo celular, que tem o período G1, S, G2. Depois você vai estudar isso nas divisões celulares, né? Só estou querendo ligar uma coisa aqui, que é na fase G2, na fase S da intérfase, né, entre a G1 e a G2, ocorre a duplicação do DNA. Então em G1 a gente vê o DNA simples, sem estar duplicado, igual está na imagem 3 aqui. Passa a fase S, lá no período G2 a gente vai ver o DNA dessa forma aqui, já duplicado, as duas cópias ligadas a um ponto que nós chamamos de centrômero, beleza? E na imagem 5 já aquele DNA, aquela cromatina extremamente condensada, formando aquela estrutura que a gente conhece como cromossomo, beleza? Gente, nós sabemos que os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. O que quer dizer isso?
essa estrutura que você está vendo aqui, gente, é um nucleotídeo, ó. Todo nucleotídeo é assim, ele tem um grupo fosfato, ele tem uma pentose, que é um açúcar, e tem uma base nitrogenada, beleza? Essa pentose, esse açúcar, né, você vai ver que ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma ribose, que aparece nas moléculas de RNA, beleza? Ou pode ser uma desoxirribose, se esse nucleotídeo, gente, for um nucleotídeo de DNA. Então lembre-se disso. Desoxirribose aparece no DNA, ribose aparece no RNA. Essa é uma das diferenças entre DNA e RNA, tá? Outra diferença importante é o seguinte, base nitrogenada aqui que você está vendo, ó, você vai cansar de ver isso. Ela pode ser adenina, pode ser guanina, pode ser citosina, pode ser timina e pode ser uracila. Sendo que timina aparece somente no DNA. Uracila aparece somente no RNA. E essas outras três, adenina, guanina e citosina, aparecem tanto no DNA quanto também no RNA. Tranquilo isso aqui? Olha, essa imagem aqui, ó, que legal ela, já está mostrando, ó, os nucleotídeos aqui, ó. Se você reparar, essa estrutura aqui, ó, vou circular para você ver, ó. Essa estrutura aqui, ó, é um nucleotídeo, tá vendo, ó? Tem aqui uma base nitrogenada, onde eu pinguei aqui, uma base nitrogenada, uma pentose e um grupamento fosfato, tá vendo? E aí, gente, é assim que vai formar um ácido nucleico, vai ser uma sequência de nucleotídeos, né? Nucleotídeos ligados aí, um ligado no outro, né? Vários nucleotídeos ligados um ao outro aí. Vai formar, então, um polímero de nucleotídeos aqui, que é uma fita. Então, na verdade, isso aqui, essa metade de cá é uma fita, essa metade de cá é outra fita, ó. Tá vendo, ó? Tem aqui também, ó, os nucleotídeos aqui estão ligados ali, tá? Você vai ver até melhor essa imagem aí no outro slide. Ó, aqui, por exemplo, essa imagem aqui tá legal, ó, mostrando os tipos de base nitrogenada, citosina, guanina, adenina, uracila, são do RNA, beleza? Então, esses aqui são nucleotídeos do RNA. E do lado de cá eu tenho timina, adenina, guanina e citosina, que são nucleotídeos do DNA. Beleza? Então, nós temos duas diferenças, né? Nós temos três diferenças. Se a gente for pegar e diferenciar DNA de RNA, ó, se eu fizer aqui um DNA versus RNA, lembra disso. DNA pode ter timina, RNA vai ter o quê? Uracila como sendo base nitrogenada exclusiva, né? As outras aparecem tanto no DNA quanto no RNA. Mas timina é só de DNA, uracila é só de RNA. Se a gente pegar a pentose, né, DNA, você lembra que eu te mostrei no slide anterior, que tem a desoxirribose, enquanto que o RNA tem a ribose, beleza? Então são diferenças, deixa eu separar isso aqui. São diferenças aí que tem entre DNA e RNA. E a outra diferença, tá, é que geralmente DNA é fita dupla, certo? Fita dupla, tem dois filamentos, igual você está vendo aqui nessa imagem, ó. Um filamento, outro filamento, né? Esse filamento aqui que desce aqui, beleza? E o outro filamento paralelo lá. Enquanto que o RNA geralmente vai ser fita simples, beleza? Fita simples porque é só um filamento, igual você está vendo nessa imagem aqui, ó, beleza? Tranquilo isso? São três diferenças importantes aí, tá? Outro detalhe legal é o seguinte, sempre, gente, uma adenina, deixa eu voltar aqui, sempre, gente, deixa eu passar para frente, ó. Sempre, gente, você vai ver o seguinte, antes de mostrar essa diferença, aqui, os tipos de pentose, né? Eu falei para você que tem desoxirribose e ribose, né? Aí, olha só a diferença, são quase iguais essas pentoses, a diferença tá aqui, ó, tá vendo? Na desoxirribose tem um hidrogênio no lugar que seria uma hidroxila, tá vendo? É só essa diferença de uma base nitrogenada para outra. Então, se você fosse pegar a fórmula molecular, você vê que a desoxirribose tem um oxigênio a menos, beleza? Essa que é a ideia aí.
Aqui outra imagem de um nucleotídeo, tá? Esse aqui é um nucleotídeo. Você está vendo aqui a forma estrutural, né, de um nucleotídeo, beleza? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Muito importante você perceber essas duas propriedades, tá? Essas duas características da molécula de DNA. Elas são antiparalelas e são também complementares, tá, gente? Não sei se vocês estão escutando aí meu filho gritando lá no fundo, né? Repara não. Bom, o que é complementar, gente? Complementar é o seguinte: se tem adenina de um lado da molécula de DNA, do outro lado vai ter uma timina, beleza? Timina. Se tem guanina de um lado do DNA, do outro lado vai ter uma citosina, tá certo? Citosina. Importante perceber isso. E outra coisa legal é o seguinte, gente, olha só. Aqui, adenina e timina estabelecem duas ligações de hidrogênio entre si, enquanto que guanina e citosina estabelecem 3 ligações de hidrogênio entre si. O que isso significa? Significa que as ligações entre guanina e citosina são ligações mais fortes, tá? São ligações mais fortes do que adenina e timina. Tranquilo isso? Então, lembra disso que vai ter questão que vai exigir esse conhecimento de você, tá? Vai ter questão lá que vai falar da facilidade para separar as duas fitas. É mais fácil separar fitas que têm menos guanina e citosina. É mais difícil separar fitas que têm mais guanina e citosina proporcionalmente, tá? Então, vai ser legal você observar isso aí. Deixa eu puxar o vermelho aqui de novo. Ó, e quando a gente fala de antiparalelas, é porque uma fita de DNA, ela está num sentido, que a gente vai chamar de 3 linhas, 5 linhas. A fita complementar vai estar no sentido oposto, 3 linhas, 5 linhas, tá? Então você vai ver isso aí na molécula de DNA, as fitas são antiparalelas, quer dizer, elas são paralelas, porém estão em sentidos opostos, né? Nessa imagem aqui isso fica mais fácil de você visualizar, ó. O que é esse 5 linha, 3 linha? Tem gente que fica na dúvida disso. Fala, professor, o que é esse 5 linha, 3 linha? Eu nunca entendo isso. Gente, é simples. 5 linha, 3 linhas tem a ver com a posição de carbonos da pentose. Quer ver? Vamos entender isso aqui, ó. Isso que você está vendo aqui, gente, é um nucleotídeo. Então eu quero que você repare isso aqui, ó. Isso aqui é um nucleotídeo, ó. Vou circular ele aqui para você enxergar ele, ó. Isso é um nucleotídeo, tá? Como que eu sei que isso é um nucleotídeo? Ó, deixa eu pegar outra cor aqui, que eu quero que você enxergue isso bem. Essa aqui, isso aqui é o grupo fosfato, tá? Isso aqui é a pentose e isso aqui é a base nitrogenada do nucleotídeo, ok? Esse é só um nucleotídeo. Lembra que um DNA vai ter 2 fitas. Uma fita aqui, que é uma sequência de nucleotídeo, e a outra fita, que é outra sequência de nucleotídeo. Então, olha só, vou pegar aqui outro nucleotídeo aqui, ó. Tá aqui o nucleotídeo, ó. Tá vendo? Então, no nucleotídeo tem que ter o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Se eu pegar essa pentose, qualquer uma que eu pegar dessa fita de cá, gente, e numerar os carbonos dessa pentose, eu não sei se você lembra como faz isso, né? Mas a gente numera os carbonos da pentose, né? Se a gente numerar os carbonos da pentose, a gente vai ver que esse carbono que está ligado na base nitrogenada, ele é o carbono 1, tá? Tem um carbono 1 aqui ligado na base nitrogenada, tá aqui. Tem um carbono 2 aqui, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 que vai estar ligado lá no grupo fosfato. Então, esse 5 linha, 3 linha tem a ver com isso, gente. É assim, ó. Esse carbono 5, a posição dele em relação ao carbono 3 da pentose, ó. Repara que o carbono 5 está para cima, por isso que eu vou falar que essa é a extremidade 5 linha, tá vendo? 5 linha terminal, tá vendo? E o carbono 3 está apontado para baixo, então essa extremidade aqui da fita vai ser a extremidade 3 linha ou 3 linha terminal, como está aí no esquema. Tá vendo isso? Então o que define essa ponta 5 linha, 3 linhas são os carbonos da pentose, a numeração deles. Você não precisa ficar preocupado com isso, tá, gente? Eu só estou te explicando como funciona, da onde vem esse 5 linha, 3 linha, tá? Eu nunca vi cobrar isso numa questão. Até pode, né? Até mesmo uma questão de química também, que você aprende a numerar carbonos, né? Na química. Então pode aparecer, mas nunca vi isso, não me lembro de ver isso em questões de biologia, tá?
É só para você entender de onde vem esse 5' 3', porque isso aqui vai ser importante para nós posteriormente. Ó, aqui é importante também você perceber uma coisa. Se eu pegar esse nucleotídeo aqui, ele vai estar estabelecendo pontos de hidrogênio com outro nucleotídeo que está do lado de cá, ó. Vou pegar esse nucleotídeo que está do lado de cá, ó. Esse aqui é um nucleotídeo, tá vendo, ó? Aqui, ó, outro nucleotídeo aqui, ó, grupo fosfato, pentose, base nitrogenada, tá vendo? Agora, se eu fosse pegar esse que está de cá, esse nucleotídeo aqui, numerar os carbonos da pentose, ficaria assim, ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, opa, deixa eu colocar um de novo. Esse é o carbono 4 e esse é o carbono 5. Tá vendo? Agora, se a gente for pegar as posições relativas do carbono 3 em relação ao carbono 5, quem está para cima é o carbono 3. Então, essa é a extremidade 3' terminal, essa é a extremidade, essa é a extremidade 5' terminal. Tá vendo a ideia? Então, 3', 5'. Do lado de lá é o contrário, ó, 3' aqui e 5' lá em cima. Certo isso? É daí que vem esse lance de 5', 3'. E o mais importante, gente, é você perceber isso, ó, elas estão em sentidos opostos. Apesar de serem paralelas, elas estão em sentidos opostos. Por isso, antiparalelas. É como se uma tivesse de cabeça para baixo em relação à outra. Entende isso? Beleza? Essa imagem aqui não precisa você ver, já te mostrei. Vamos lá. Bom, então olha só, como é que fica a molécula de DNA então? Eu tenho isso aqui, ó. Guanina sempre vai estar ligada em citosina, né? Olha lá, guanina sempre ligada em citosina. Adenina sempre ligado em timina, adenina, né? Beleza? Sempre assim. Lembrando que são 2 pontos de hidrogênio entre adenina e timina, são 3 pontos de hidrogênio entre guanina e citosina. Isso aqui até está errado, ó, tá vendo? Tá mostrando 3 aqui, ó, esquece. Vamos fingir que não tem essa. Beleza? São só 3, são só 2 pontos de hidrogênio entre timina e adenina. Isso, gente, vai fazer a gente entender uma coisa que ficou conhecido como relação de Chargaff. Beleza? O que é a relação de Chargaff? Esse cara aqui percebeu uma coisa que é óbvia, já acredito para você. Né? Para você já é óbvia. Que é o seguinte, se toda vez que eu tenho guanina de um lado, eu tenho citosina do outro, e vice-versa, a quantidade, né, ou seja, o número de citosina tem que ser igual ao número de guanina, na molécula como um todo. Então, se eu pegar a molécula como um todo, as duas fitas juntas, o número de citosina tem que ser igual ao número de guanina. O número de timina tem que ser igual ao número de adeninas também. Beleza? Então, a regra de Chargaff é feita a partir disso. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Olha só. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de adenina dividido pela quantidade de timina tem que ser igual à quantidade de guanina dividido pela quantidade de citosina. E essas relações têm que ser igual a 1, beleza? Ou seja, por exemplo, se eu tenho 10 adenina, eu vou ter 10 timina. 10 dividido por 10 tem que dar 1, certo? Se eu tiver 100 guanina, 100 citosina, com certeza eu vou ter. Porque toda vez que eu tenho guanina numa fita, tem citosina na outra. Então essas quantidades são iguais. E, portanto, uma dividida pela outra tem que dar 1 também. Certo, gente? Às vezes essa relação é expressa assim, ó. A quantidade de adenina mais a quantidade de guanina, que vai ser igual à quantidade de timina mais a quantidade de citosina, beleza? Inclusive a gente pode falar o seguinte, ó. Essas bases aqui, elas são bases púricas, né? São bases púricas. Essas bases aqui são bases pirimídicas. Então, a quantidade de bases púricas vai ser igual à quantidade de bases pirimídicas. Beleza? Tem um acento aqui. Tranquilo isso? AG púricas, T e C pirimídicas, tá? Uracila também seria pirimídica. Tranquilo isso? Ó, tem uma imagem aqui mostrando a estrutura dessas moléculas, tá? Eu rabisquei por cima, né? Mas não é necessário essa imagem não, tá, gente? Na verdade não era necessário eu rabiscar, né? Porque olha só, tinha as relações tudinhas aí atrás. Vou deixar o slide disponível para você também, tá? Mas você entendeu. Ó, replicação do DNA, gente. Bom, aqui eu acho que em sala de aula, não sei nem se eu tinha começado a falar disso, não lembro exatamente onde eu parei. Se eu não me engano, a gente tinha ido só na estrutura, né?
Replicação do DNA, gente, é o seguinte, tá? O DNA, ele pode ser replicado. Na verdade, sempre, né, gente? Para existir a multiplicação de células, tem que existir replicação de DNA, tá? Então eu vou mostrar para vocês o processo aí de replicação do DNA, ok? Deixa eu ver quanto tempo já foi. O tempo de aula já foi. Ah, tem como. Cadê?